Então, boa tarde para todo mundo de novo, tá? Eu vou começar dando algumas informações e depois a gente dá continuidade para a aula, tá? Então, uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês, que eu e a Tereza estávamos conversando no início da aula, é que o GESCOM vai abrir mais uma vaga de estágio, né? Então, quem acompanhou aí viu uma das cotadas, a Camille, que eu falei que a gente ia chamar, ela já está estagiando. Então, diante disso, diante da avaliação que a gente tinha feito, né, dos outros candidatos, infelizmente a gente não teria pessoas para serem chamadas de imediato, né, que atendesse o perfil e tivessem apresentado desempenho satisfatório, né, para ocupar a vaga. Então, diante disso, e diante da possibilidade da gente ter, né, um número maior até de opções, porque a gente em médio e longo prazo, o GESCOM vai precisar ampliar o número de estagiários, né, Tereza, até o final do ano. Então, a gente vai precisar abrir, eu acho que antes do final do ano, na verdade. E aí, diante disso, a gente vai abrir seleção nova, tá? A Tereza vai me ajudar com a divulgação, vai começar segunda-feira. Então, ela vai fazer um banner de divulgação para a gente compartilhar. E aí, eu peço a ajuda de todo mundo, tá? Para a gente compartilhar, para que a gente tenha o maior número de candidatos, né, de bons candidatos dentro do perfil que a gente definir. E aí, Tereza, ficar sob controle daquele último, né, de repente deixar para os 2 turnos também, porque a gente tem a possibilidade de abrir para os 2 turnos também, então a gente deixa essa possibilidade, né, de ampliação, e aí a gente vai conduzir mais uma vez dentro do estágio, tá, a seleção, então contar com a participação de vocês, da maneira que a gente vem conduzindo, tá, a gente vai incluir, além da Tereza, que vai ficar me ajudando na gestão também da seleção, a gente vai incluir os novos estagiários do GESCOM, então a Rafaela, a Juliana, o Marcelo e a Camila também vão ajudar a gente na seleção. A gente já vai aproveitar a maior parte do que a gente já fez, né, planejou, indicadores, os testes, então ver alguma coisinha, adaptação que a gente precisaria fazer, definir se a gente vai fazer no formato online ou não, baixado, né, por meio de qual ferramenta, então são coisas que a gente vai definir, mas na segunda a gente já iniciaria a divulgação, e na terça-feira a gente faria a definição do planejamento da seleção, então pegando a última seleção e fazendo ajustes se achar necessário, tá? Para a gente já conduzir dentro do próprio estágio, tá? E aí dando oportunidade aí para Kim e para Elisama também acompanhar o primeiro processo seletivo delas, tá? Nesse caso, meninas, vocês... Kim, você está em qual semestre? Kim? Oi, desculpa. Nono. Nono já, né? Elisama, você está em qual semestre? Estou no nono também, mas esse é meu último semestre, professora, porque eu já acreditei a ênfase. Tá, então pronto. Então vocês vão estar mesmo... Porque eu queria saber se vocês poderiam estar como candidatos, mas no caso não, porque nono semestre a gente já não a capta para o GESCOM, né? Então, vocês vão participar, né? Não sei se vocês já tiveram experiência com processo seletivo, mas vocês vão participar junto com a gente na condução de processo seletivo por competência. dos que estão terminando o curso, né, Bia? Olha, Bia, tu tem que pensar adiante, é mercado de trabalho agora. Então, vai começar a sofrência da Bia durante a seleção, né, Bia? E aí a gente vai começar, então, tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade. Isso é uma coisa. A segunda coisa, credo, a segunda coisa é que na terça-feira a gente vai terminar a nossa aplicação do nosso diagnóstico de treinamento no domingo, né, dia 15. Então, na terça-feira também eu já vou querer que vocês me apresentem algo a respeito do que vocês estão pensando para a capacitação que vocês vão ministrar, tá? Então, a gente já vai começar a definir, trazer uma primeira pesquisa, tá? Diga, Bia.
Professora, como assim trazer algo se a gente ainda nem sabe qual vai ser o... Calma, no domingo, na segunda-feira, lembra, eu vou fazer o sorteio, aí eu vou compartilhar com vocês o que vai ser do 1, do 2 e do 3. Porque eu quero que na terça-feira a gente já converse, né, mais ou menos definindo, qual vai ser o nosso público-alvo, né, qual vai ser a ementa. Então, por exemplo, quando tiver segunda-feira a definição das capacitações, eu vou querer que vocês pelo menos façam uma busca na internet de que tipo de ementa, que tipo de assunto é trabalhado dentro do curso que vocês vão oferecer, tá? Por exemplo, como é que tá? Quem aqui tem informações atualizadas do nosso diagnóstico? Quem é que pode me dizer? Ainda está em 53 respostas, professora. Ah, vocês estão fazendo divulgação de novo, assim, compartilhando? Como é que está sendo? Olha, no Condix, o pessoal de vez em quando está compartilhando. Tá. Mas aí, quem é que tem para me dizer quais são as 3 mais lá? Os mais? Posso dizer, professora? Por favor. Então, a gente vendo, o que eu quero de vocês na terça-feira? Professora, a gente está pensando em aplicar com esse público. A gente está pensando em fazer essa modalidade. A gente está pensando em definir, que aí a gente discute junto aqui para poder vocês continuarem o planejamento de vocês. O que eu não quero é que vocês venham e aí, aliás, não compartilhem comigo e já venham com o planejamento todo mega estruturado e no final para a gente ter algum ajuste para fazer, entendeu? Para não ter retrabalho. Diga, Bia. Professora, continua aquelas mesmas 3 que foram citadas na aula anterior: elaboração de currículo, preenchimento da plataforma Lattes e a APA. Tá. Aí, próximo delas, ainda tem CAPES e autogerenciamento. Tá. Então deve ser esses 3 primeiros, né? Aí a decisão que a gente vai tomar é o seguinte: alguém aqui, algum dos grupos, eu já vou perguntar, algum dos grupos se sentiria capacitado, preparado para ministrar a capacitação sobre preenchimento do Lattes? Professor, acho que primeiro eu vou ter que participar dessa capacitação para poder ministrá-la. Ai, Jairo, só você, meu querido. Alguém não, gente? Eu tô achando, Jairo, mesmo que nós seremos os próximos capacitados. Ninguém, gente, todo mundo, ninguém estaria preparado? Porque é o seguinte, o que eu quero de vocês, gente? Eu quero saber se eu tenho que buscar alguém, por exemplo, conversar com o Delage, por exemplo, sobre a possibilidade dele ajudar a gente com Lattes. A próxima seria da plataforma CAPES, né? Periódicos CAPES. Só que a biblioteca oferece, né? Esse aí, a gente poderia ver a possibilidade deles ofertarem. E aí a próxima seria autogerenciamento. A Tereza já trabalhou um pouco nessa área, né, Tereza? Já temos material escrito sobre o assunto. Sim. Já passei por uma capacitação dessa. Fiquei assustada, como já tenho experiência nisso. Como assim? Porque eu já estou preparada. Sim, o que vocês acham, gente? É sério, eu quero ter o norte, porque assim, se esse diagnóstico permanecer, a gente tem que tomar uma decisão. A gente vai ter condições de ofertar dentro dos grupos essas opções? A primeira, sim, eu não vou nem dar opção para vocês, porque a gente da área de gestão não vai chamar alguém para dar a primeira capacitação. E as outras? E a APA, gente, assim, apesar de ser uma coisa trabalhosa, é você, né, estruturar no slide as principais normas, assim, os principais cuidados, trazer exemplo de aplicação. Então, também não tem lá muita coisa, assim. O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês, gente, dos grupos. Porque se eu estiver viajando, professora, a gente não tem a menor condição de ofertar essas aí, a gente vai ter que ter um problema sério. Bora lá. O que vocês acham? O primeiro eu não vou nem falar, porque vocês vão ter que se virar, tá? A primeira opção não é opção, não ministrar. A segunda, gente, se esse diagnóstico permanecer, alguém se habilita a preparar a capacitação do Lattes? O que vocês acham? Ou vocês acham que a gente deveria ir atrás de alguém para ajudar a gente?
Eu estou dando opção, tá, gente, ainda. Olha, professora, na minha opinião, quem já viu eu já assisti essa oficina 2 vezes e ainda não consegue preencher o Lattes adequadamente. Eu acho que deveria chamar uma pessoa mais capacitada, por exemplo, o Delage, porque eu, sinceramente, eu não sei se alguém do meu grupo tem essa habilidade, mas eu, por exemplo, não teria. Então, eu acabaria me capacitando junto com os alunos. E aí, gente? Quem mais está no grupo da Bia? Quem é a Bia? Ozzy, Lana, Igor, Kim e Bianca. Osés está aqui. Osés, o que você acha? Oi, professora. Eu não acho muito difícil o Lattes, né? É uma pena que ficou todo esse tempo aí, a gente sem, né, o Lattes e tudo mais, parece que já voltou, né? Já voltou. Já. Mas eu não acho muito difícil, mas eu concordo com a Bia, com a Bia não, é Bela, né, que a gente chama ela de Bela, mas eu concordo com ela que eu acho que a gente deveria chamar a gente mais capacitada, mas eu preferiria uma pessoa mais capacitada, um pesquisador da área que está acostumado. Vocês, professores, no geral, vocês são muito acostumados com a plataforma e tudo mais, e aí eu acredito que seria melhor chamar pessoas mais familiarizadas com o sistema. Ok. E a APA? O que vocês acham? A APA eu não sei, professora. A APA seria mais complicado. Para mim, né? E os demais? A APA? Eu, por exemplo, nunca utilizei APA, então não sei nada. Professora, toda vez que eu utilizo a APA, eu releio o manual todo de novo. Mas, gente, todo mundo, gente. Ninguém decora todas aquelas regras, pelo amor de Deus. Assim, se fosse como a senhora falou, se fosse só colocar as regras que tem, porque eu também releio todo o manual, eu uso mais APA, o meu TCC basicamente está em APA, por conta de algumas revistas que eu pretendo submeter e elas exigem em APA. Então, se fosse a questão de passar aquelas instruções do jeito que está, tudo bem, porque, como a senhora disse, não tem nada de muito complicado A APA é complicado em si, mas a gente vai estar seguindo as instruções do manual, então eu acho que é mais de boa do que o Lattes, por exemplo. Pois é, porque a APA, gente, assim, ninguém, assim, a menos que seja uma pessoa que trabalhe todo santo dia, por exemplo, editores, o Romariz, por exemplo, ele trabalha ele é editor de revista, então todo santo dia ele trabalha ajustando todas as referências lá. A APA é mais fácil porque ela tem descrição detalhada. A ABNT, o problema dela é que ela não tem regra para tudo. Assim, ela não tem explícito orientação para tudo. A APA não, você vai ver lá, tem todas as especificidades. A ABNT não, ela deixa vácuos. E aí você pode errar, claro, porque ela não deixa claro. Então, é mais falta de informação do que efetivamente complexidade na aplicação da norma, entendeu? A APA não, eles se dão trabalho de todas as exceções, todas as situações, eles descrevem. Então, por isso que eu digo que seria mais tranquilo, não é porque, não, eu obrigatoriamente tenho que dominar o conteúdo para ministrar. Não, gente. Eu já dei aula de coisas, já ministrei coisa que eu não dominava, eu tive que estudar. É isso que eu digo para vocês. Eu estou sendo flexível porque eu também não quero, a primeira vez que vocês vão trabalhar, né, ministrando um curso, preparando um curso, eu não quero também deixar vocês numa situação de insegurança total. Mas de dizer, professora, a gente só dá aula ou a gente só dá curso ou palestra em algo que a gente domina totalmente, não, isso não é verdade. Tá? A gente é chamado às vezes, ou mesmo a própria faculdade, gente. Vocês já viram 1000 professores irem para uma outra área, de repente, dar aula que não dava antes. Então, é normal isso, no dia a dia, a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, claro, para quem já é professor, para quem já tem, por isso que eu não quero deixar vocês na fogueira. Mas, como eu estou falando, APA tem interpretação, tem algo Não, não tem, gente. É a aplicação da norma. O que vocês fariam de diferente ali para tornar mais visual para os alunos? É trazer exemplos, por exemplo, revistas que utilizam
a APA como referência, trazer a aplicação daquela norma. Por exemplo, diz que o título da tabela deve ser não sei aonde, não sei como. Aí você não só traz a descrição de como deve ser, mas visualmente você mostra, porque às vezes a nossa memória, ela fica mais do ponto de vista fotográfico do que efetivamente, né, da redação da instrução. E se a gente não aplica com frequência, é comum a gente esquecer a maior parte das informações. Entendeu? Então, não é uma complexidade no sentido de que, não, é uma coisa que pode ser passível de interpretação, múltiplos... Não, é você estudar a norma. É só isso. Entendeu? Então, eu acho que é mais fácil você trabalhar dessa forma quando é algo que é meramente descritivo lá, do que é uma coisa mais interpretativa, que os treinandos, por exemplo, podem ficar questionando, né? Como é que acontece isso? O que que faz isso? Não, tá ali. É daquele jeito que tem que ser. Amanda, não tem segredo, tá? Não tem segredo do sentido de que não é complexo você estudar e colocar nos slides as principais regras. Professora, eu preciso ver todas as regras? Não, gente, senão vai ficar muito cansativo. Então, o que que eu sugiro que vocês façam? Quem for ficar com esse? Se ficar com esse, se isso se mantiver, né? É buscar, por exemplo, pegar revistas que são bem qualificadas da nossa área, da nossa psicologia, e trazer como modelo de aplicação, entendeu? Olha, tá aqui, é assim que aplica, tem essas principais normas que a gente deve seguir normalmente para um TCC, ou para vocês podem definir por exemplo, agora, vocês poderiam definir focado no TCC, entendeu? E aí mostrar ali o passo a passo de como vocês devem formatar, por exemplo, o TCC de vocês, de acordo com a APA. Então, a Bia está trabalhando com isso, eu acho que o grupo da Bia poderia ficar. Já que a Bia está trabalhando com isso. Né, Bia? Mas é isso, gente. Eu acho que é mais... Calma que eu também já trabalhei com currículo, professora. O projeto do CRAS lá também. Entrevista. Igor LinkedIn aí também. Isso mesmo. Né? Eu acho que é bem próximo da realidade deles. Então, se mantiver, gente, a gente teria essas opções. Então, eu vou falar com o Delage, já pensando na questão do LAT, se a gente poderia... o do Ozé está em ABNT. Mas é engraçado o Ozé estar em ABNT, o teu, porque, assim, de psicologia é a APA, psicologia é a APA, né, a formatação, e as principais revistas são APA também, então, mas a psicologia... É porque a FAPSE não está exigindo. Exatamente o que eu ia dizer, ela flexibiliza, pode ser um ou outro, era isso que eu ia dizer. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Então, a gente ficaria, se isso se mantiver, a gente põe... Olha, do contra, a tua orientando depois vai falar contigo. Não, mas no teu caso... Não, mas não vai, Tereza, vai ser na APA, que a gente vai mandar para a REBAC. A primeira, então, ficaria... A primeira ficaria a de currículo, mas a gente ainda vai fazer sorteio, tá? Qual vai ser o grupo. E aí, a segunda, se mantiver o Lattes, eu vou conversar com o Delage já para fazer, né, dar uma sondada, se ele consegue ajudar a gente. O Delage é muito bom de ABNT. A gente já fez, não foi, Tereza, um curso com ele? Ele já deu um curso de ABNT para a gente, ele é muito legal. Mas é muita informação também, né, coitado. Mas aí a gente faria, então, a APA e aí a gente faria autogerenciamento. Eu acho que a Tereza deveria ficar com autogerenciamento. O legal é que vai ter o sorteio, mas na sua cabeça... A professora está direcionando. Exatamente, não vai se classificar com autogerenciamento. Por livre, espontâneo. Exatamente. Beleza, gente, então é isso, tá? Então, eu já vou sondar o Delage, que aí a gente já dá, então a gente ficaria, se mantiver, ficaria com o Lattes, a autogerenciamento e APA, ok? E aí a gente pode, apesar de eu falar do sorteio, a gente pode ver quem se sente mais à vontade para um ou para outro.
Agora, se mais de um quiser o mesmo, aí a gente vai ter que dar um jeito. Beleza? Tudo certo? Então, já temos várias coisas para a semana que vem já, tá? Então, diante do diagnóstico... Diga, Jairo. Só confirmei, tudo certo. Ah, tá. Então, na segunda-feira, a gente teria já esse diagnóstico no domingo, né? Mas na segunda, para a gente já ir se organizando para fazer essa apresentação inicial na terça-feira. Essa conversa, tá? Não é uma apresentação, é uma conversa do que a gente vai trabalhar dentro das capacitações. APA não tem muito, mas, por exemplo, a gente sugeriu aqui dar foco no TCC, ou a gente pode focar algo específico de artigos científicos. Então, eu acho que nesse momento, até porque vocês mesmo estão em fechamento do curso, tem muita gente também, nesse momento, eu acho que focar no TCC seria uma boa, né? E aí, mas não está nada fechado, tá? Mas era isso por agora. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Dando continuidade. Na terça-feira, a gente começou a falar sobre a área de recrutamento e seleção, agora dando um outro foco, tá? Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente está falando agora sobre recrutamento e seleção, não mais voltando ali dentro daquele conceito básico, a gente está falando de um conceito, né, da aplicação do conceito de recrutamento e seleção jamais dentro de concurso público, até mesmo utilizando avaliação psicológica e aplicação de teste, que foi uma das demandas que vocês me trouxeram. Então, na última aula, a gente falou, né, o que tem sido aplicado, eu vou mostrar para vocês quais têm sido os principais testes que têm sido aplicados em concurso público, né, pensando aí no concurso público como uma forma de recrutamento e seleção, né, então a gente faz a captação por meio da publicação de editais e inscrição, né, abertura de inscrição, e o processo de seleção, ele ocorre por meio das fases que vão conter dentro do concurso público, tá? E aí, um desses concursos que eu vou mostrar para vocês, muitos deles, eles preveem uma fase de avaliação psicológica, com aplicação de testes, tá? Então, vocês vão ver, e aí eu vou trazer para vocês os principais testes hoje que têm sido aplicados, utilizados dentro do concurso público. Mostrei para vocês na última aula, recapitulando um pouco para quem não estava, mostrando um pouco que regras, né, o que suporte o nosso conselho dá na execução e para dar suporte na avaliação psicológica e na aplicação de testes. Então, a gente viu, principalmente no contexto de concurso público, a gente precisa ter ferramentas objetivas, cientificamente comprovadas, validadas, para poder subsidiar essa fase de avaliação. Caso contrário, ele poderá ser impugnado, poderá gerar recurso. Então, você não pode, enquanto psicólogo organizacional, trabalhar com qualquer ferramenta, né, dentro desse contexto de concurso público, tá, gente? Lembrando que no contexto de iniciativa privada, onde você está ali estruturando todo o processo seletivo, não tem nenhuma legislação que obrigue você a conduzir fases ou aplicar determinados instrumentos, não. Você tem mais liberdade dentro da iniciativa privada para estruturar e executar determinados processos seletivos. Mas, claro, hoje a gente tem uma gama de ferramentas que estão à disposição dos psicólogos organizacionais justamente para subsidiar esse processo de avaliação. Por que isso é importante, gente? É para tirar da gente a subjetividade, aquela interpretação, aquela questão de feeling, sabe? Aquelas coisas que o pessoal gosta de falar da área de RH, e que, na verdade, isso só mostra uma subjetividade ou, às vezes, uma certa parcialidade. Não fui com a cara da Tereza, não sei, meu santo não bateu com ela e pronto, acabei. E aí, né? E o processo avaliativo em si, né? E o desempenho da Tereza, né? E a experiência que ela tem. Então, quanto mais ferramentas você utilizar para basear e sustentar seu processo de avaliação e de seleção, menos erros, né, são possíveis de serem cometidos e menos questionamentos também da sua seleção, tá, gente? Porque, apesar como eu falei para vocês, a responsabilidade sobre avaliação e seleção é sempre compartilhada, a gente viu na última aula. Então, a gente conduz o nosso processo avaliativo, mas quem define, de fato, faz uma avaliação técnica
e define quem vai ficar na vaga, quem é? É o gestor da vaga, quem solicitou. Só que quando dá certo, o gestor, ele acertou. Mas quando dá errado, tinha que ser culpa do RH. Claro que é culpa do RH. Então, foi o RH que errou. Não. Na verdade, assim, quanto mais ferramentas a gente utilizar, mais objetivas com sustentação, maior suporte a gente vai dar no nosso processo avaliativo. E isso ganha ainda mais peso dentro do contexto público, porque ali eu tenho que dar isonomia, eu tenho que dar uma tranquilidade para que todos tenham condições iguais de participação e avaliação naquela seleção, e mais do que isso, a gente tem que ter clareza para dar objetividade para que o melhor candidato seja selecionado, né? E aí, por meio de várias ferramentas que eu posso aplicar. E uma delas é o teste psicológico. Só que não é muito comum, tá? A gente tem cargos específicos que a gente vê com mais frequência. E eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, mas vocês vão ver para segurança, vigia, policial, né? Todos os concursos para policiais, para vagas, para trabalhar na polícia, em quartel, exército, eles utilizam. Por quê, gente? Porque eles querem utilizar também a avaliação psicológica, e aí usando teste tanto projetivo quanto psicométrico, para avaliar ali um traço de personalidade, né, uma possibilidade aí de ser muito agressivo, ou ter uma certa insegurança ali naquele processo, já que vai lidar com arma. Então, também vai ter que ter porte de arma, vai ter que ter avaliação psicológica para porte de arma. Então, esses processos seletivos, para essas áreas específicas, acabam sendo muito subsidiados por testes psicológicos e avaliações psicológicas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu lembro que foi uma demanda do próprio Igor, entender, mas, professora, quais são os testes que são mais aplicados, né, no contexto de gestão? Dentro do contexto privado, a gente tem um leque muito grande, vai depender do cargo, claro, e do que eu quero avaliar dentro desse processo, tá? Então, a gente mesmo viu na disciplina de instrumentos, por exemplo, teste de atenção concentrada, alternada, são testes que são aplicados para cargos, até mesmo para trabalhar, gente, tipo na equatorial, sabe? Com alta tensão, então tem alguns cargos de muito risco e responsabilidade que eles aplicam esse tipo de teste. Mas, claro, você vai definir o tipo de teste que você vai conduzir ou o construto que você vai avaliar a depender do teste, né, do cargo que você está avaliando e das competências que você quer testar, tá? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês hoje sobre isso, tá? Dando continuidade à última aula. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, tá, gente? Então, a gente viu na última aula que, nesse contexto de avaliação psicológica, aplicada a concurso público, geralmente a composição de uma comissão de avaliação psicológica, tá? Então, como em concurso público pode haver grande quantidade de candidatos a serem avaliados, não necessariamente um único psicólogo será responsável técnica pela avaliação psicológica em concurso público, conforme a resolução do nosso conselho. Então, às vezes há uma necessidade de composição de uma comissão para poder conseguir avaliar todos os candidatos que passaram, que estão na fase de avaliação, que vocês vão ver no edital, eu trouxe um exemplo para vocês, que tem várias fases, e uma delas, não são a primeira, então teve aquele primeiro filtro da prova escrita, de conhecimento, outras vezes prova física, e depois é uma avaliação psicológica. Esta comissão será responsável pelo planejamento do processo, pela construção do edital e demais etapas do processo de avaliação psicológica, até a devolutiva dos resultados. Compreende-se que o edital irá apresentar diretrizes e normativas do concurso público ou o processo seletivo em questão. Então, a gente viu também na última aula que eu não posso, depois que o concurso já está em andamento, não, eu resolvi fazer uma avaliação psicológica dos candidatos. Não, isso tem que estar previsto em edital desde a sua publicação. Então, não deve ser incorporado depois, não deve ser retificado, não. No momento que eu publiquei o edital, já tem que fazer constar que uma das etapas é a avaliação psicológica. Artigo 3º. O edital do concurso público especificará de modo objetivo os construtos de dimensões psicológicas a serem avaliados.
devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis para interposição de recurso. Prestem bastante atenção nisso. A gente vai especificar o que será avaliado, mas não que ferramenta, que teste, que instrumento a gente vai utilizar para fazer essa avaliação. Artigo 4º. Os psicólogos ou comissão responsável deverão ser designados pela instituição ou empresa que promove o concurso ou a seleção por meio de ato formal, devendo todos estar regularmente inscritos e ativos em Conselho Regional de Psicologia. Na elaboração do edital, é obrigatória a participação do profissional psicólogo para a definição dos construtos de dimensões psicológicas envolvidas no processo de avaliação. Caso haja participação de outra psicóloga, devido ao grande número de candidatos envolvidos no concurso público, esta participação deverá ser planejada e decidida pela comissão enquanto parte da metodologia adotada. Os psicólogos devem prezar pela qualidade do uso adequado das estratégias que serão utilizadas no processo de avaliação psicológica, conforme preconiza o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Dentro desse processo, né, de condução de avaliação psicológica para fins de concurso público, são deveres fundamentais dos psicólogos: prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Artigo 7º. O psicólogo deverá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações: a pedido do profissional responsável pelo serviço, ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. O resultado da avaliação psicológica para concurso público ou processo seletivo pode ser contestado. Então, a gente conversou sobre isso na última aula também. Então, por isso a importância de você definir, né, e utilizar instrumentos que sejam avaliados como favoráveis, né, lá no SATEPSE. Então, você tem que utilizar ferramentas e instrumentos que, de fato, se eu tenho como objetivo avaliar personalidade, né, que seja ali, eu estou avaliando. Então, eu tenho que utilizar ferramentas que me permitam fazer essa avaliação. Então, eu preciso, eu quero avaliar a concentração, a atenção. Então, eu tenho que sempre avaliar e utilizar instrumentos que me dê suporte para avaliar o construto que eu quero avaliar. Tá? Então, caso contrário, você pode ter seu resultado, né, o seu parecer ali, o seu lado questionado. O resultado da avaliação psicológica poderá ser contestado pelo candidato. Os procedimentos cabíveis para interposição de recursos devem estar estabelecidos no edital do concurso, assim como o perfil profissiográfico. Lembra que eu falei para vocês, o perfil profissiográfico vai conter ali experiência, qualificação, né, competências que são requeridas para aquele cargo. E deixar claro que aquele instrumento, por que está sendo aplicado? Para avaliar um daqueles itens previstos no perfil profissiográfico. Tá? Então, se eu tenho como competência necessária para atuar naquele cargo, uma habilidade de atenção ou de concentração, porque a atividade exige, né, alta periculosidade, vai trabalhar com alta tensão, sob risco de morte, então eu tenho que deixar claro no perfil profissiográfico, para depois eu estabelecer um processo seletivo que eu tenha condições de avaliar, de fato, os candidatos, se os candidatos têm aquele perfil. Então, por isso a importância de alinhamento entre metodologia de avaliação e o perfil profissiográfico. A mesma coisa que a gente faz na nossa seleção normal, gente, aqui. Por exemplo, a gente sempre faz alinhamento entre que competências, qual é o perfil requerido para o nosso candidato ou nosso estagiário, no caso da seleção que a gente vai fazer, e que avaliações eu vou conduzir de maneira que eu consiga avaliar exatamente a ocorrência, né, ou se aquele candidato tem aquelas competências que a gente está requerendo no perfil, tá? Então, por isso a necessidade desse alinhamento. O edital do concurso público especificará de modo objetivo os construtos de dimensões psicológicas a serem avaliados. Ainda, de acordo com o decreto, o resultado final da avaliação psicológica do candidato será divulgado exclusivamente como apto ou inapto. Lembra que é um documento sigiloso, eu não posso colocar ali o resultado de forma a dar publicidade para todo mundo do resultado do teste da avaliação psicológica daquele candidato. Então, eu só vou sair ali no resultado final do concurso público se ele for considerado apto ou inapto, né, naquela avaliação.
Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e os candidatos terão acesso à cópia de todo o processado envolvendo sua avaliação, independentemente de requerimento específico, ainda que o candidato tenha sido considerado apto. Os prazos e a forma de interposição de recurso acerca do resultado da avaliação psicológica serão definidos pelo edital do concurso. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que há toda uma regra também para a condução e divulgação desse processo, né, do resultado da avaliação psicológica. Eu também tenho como, gente, atuar do ponto de vista do psicólogo que vai trabalhar com avaliação psicológica, se o meu resultado ali, né, se eu fui considerado inapto naquela avaliação e eu quiser contratar um outro profissional para subsidiar o meu recurso, eu posso. Né? Então, eu vou saber ali qual foi a avaliação. Então, imagina que eu sei que foi aplicado o psicólogo contratado por mim, por exemplo, como candidato. Vai saber que ele aplicou um teste projetivo e deu determinado traço da personalidade dele ali, que era incompatível, por exemplo, com a vaga, de acordo com os critérios lá. Então, eu posso pedir uma outra avaliação independente para poder subsidiar o meu recurso. Isso não quer dizer que vai ser substituído, mas eu posso ali incorporar vários outros dados para subsidiar o meu processo avaliativo. Então, a metodologia de trabalho de cada profissional, assistente técnico, respeitando as legislações acima descritas, deverá ser realizada de acordo com a autonomia profissional. O trabalho desenvolvido pelo psicólogo em qualquer campo de atuação deverá estar sempre embasado na ciência psicológica e na autonomia profissional. A contestação do assistente técnica deve levar em consideração a neutralidade que este trabalho demanda, a fim de estar pautada nos princípios éticos da profissão. Então, você pode ter a atuação do psicólogo, tanto fazendo parte da comissão da avaliação, quanto eu posso, por exemplo, se alguém entrou com recurso, eu não posso pegar esse mesmo psicólogo que conduziu o processo avaliativo durante a seleção e reaplicar ou conduzir uma nova avaliação para responder o recurso. Não, eu tenho que chamar uma outra pessoa, tá? Que também fazia parte, claro, dentro dali do processo seletivo, mas para fazer essa nova avaliação, tá? Quais são as capacitações necessárias para atuar com avaliação psicológica dentro desse contexto, tá? Para quem quer no futuro aí trabalhar com concurso público ou mesmo avaliações psicológicas. Informamos que perante o Conselho, não é obrigatório que o profissional possua curso de especialização ou curso específico para a realização de avaliação psicológica para intervenções cirúrgicas. Vocês vão ver aqui uma coisa que eu queria mostrar. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá. Aqui, especificamente, gente, que eu queria mostrar para vocês. Dentro daquela avaliação psicológica de concurso público ou mesmo dentro do contexto privado, não é obrigatório necessariamente a avaliação psicológica. Você pode colocar como mais uma etapa dentro desse processo seletivo. Só que em alguns contextos, a avaliação psicológica, ela é compulsória, quer dizer, ela é obrigatória. Então, para o trânsito, para tirar a carteira de habilitação, muitos de vocês, ou a maioria de vocês, já deve ter participado do psicotécnico, né? Então, você faz uma avaliação psicológica ali para o trânsito, né, ou profissionalmente, ou mesmo para tirar a habilitação somente. Porte de armas, alguns concursos públicos, como eu estava mostrando para vocês, forças armadas, procedimentos cirúrgicos, bariátrica, esterilização voluntária e processo de transexualizador, reprodução assistida, transplante de órgãos e aviação civil. Então, eu quis só mostrar para vocês que nesse contexto, fora desse contexto aqui, a avaliação psicológica, ela não é obrigatória. Só que, claro, muitos processos seletivos têm como fase, né, uma avaliação psicológica dos candidatos, tá? Cadê? Ah, tá aqui. Então, um dos métodos mais utilizados para avaliação psicológica são os testes, tá? Lembrando que a avaliação psicológica, gente, ela acaba tendo como base suporte vários instrumentos e ferramentas, não só teste psicológico, tá? Então, os testes com o objetivo de fornecer uma medida padronizada e objetivo de determinada amostra do comportamento. Especificamente sobre os testes para concurso público, eu quis trazer para vocês, gente, que tipo de avaliação ou testes são aplicados no contexto de concurso público, que é um processo de recrutamento e seleção,
tá? E vocês vão dizer, mas professora, por que a senhora não trouxe o que normalmente é conduzido na iniciativa privada? Porque a gente não tem algo padronizado, né? A organização, ela tem liberdade para indicar que tipo de teste ela vai utilizar. Mas eu vou mostrar para vocês o que se repete muito também na iniciativa privada. Diante disso, gente, para trazer para vocês o quanto na iniciativa privada você tem uma complexidade e uma multiplicidade de ferramentas muito maior para subsidiar essa avaliação psicológica, eu convidei a Lena de novo para falar sobre o DISC para vocês, que é uma ferramenta que é muito utilizada dentro de processo seletivo em iniciativa privada. Ele não é um teste psicológico, mas é uma ferramenta que também dá sustentação a esse processo de avaliação, tá? Então, eu estou agendando com ela um dia para ela vir aqui com a gente, para ela falar sobre o DISC, que é uma ferramenta muito utilizada na iniciativa privada. Especificamente sobre os testes para concurso, os psicólogos podem avaliar diferentes construtos, como inteligência, atenção, memória, personalidade, entre outros. Para a escolha dos testes para concurso público, deve-se considerar as aptidões que serão necessárias para o desempenho adequado de determinada função. Levando isso aqui em consideração, gente, que tipo, né, de cargo ou seleção a gente poderia fazer, por exemplo, levando em consideração o perfil de determinados cargos que você já conhece? Inteligência, atenção, por exemplo, ou memória. A gente poderia aplicar um teste de memória para qual cargo, gente? O que vocês acham? Para guarda e segurança, porteiro, policiais. Muito bem. Atenção. Pessoas que trabalham no aeroporto, como a Kim falou agora também, motorista. Sim. Então, exatamente, só para vocês terem uma ideia de que tipo de cargos, né, levando em consideração a iniciativa privada, e que tipo de seleções para quais cargos a gente poderia utilizar esse tipo de teste, tá? E aí vai depender, né, como eu falei, a personalidade, ele pode ser aplicado em vários cargos, e aí vai depender, gente, da sua formação, do que você considera importante ou não dentro do processo avaliativo, tá? Tem alguns que vão priorizar os testes psicométricos, onde você tem medidas mais objetivas ali, menos passíveis de interpretação dentro do processo avaliativo. Outros testes, por exemplo, de personalidade, por exemplo, eles são mais passíveis de interpretação, né? Mas também tem vários que são considerados favoráveis e podem ser utilizados, sim, por psicólogos dentro do processo seletivo. Tanto que, se vocês forem ver, o psicotécnico, por exemplo, ele usa, né, testes projetivos, né? Então, a maioria deles, na verdade, ali são utilizados testes de personalidade dentro desse contexto de concurso, de habilitação e de concurso público também, né? Então, vai depender da sua formação, da sua base, né? Para a escolha dos testes para concurso público, deve-se considerar as aptidões que serão necessárias para o desempenho adequado de determinada função. Então, quais são os tipos de testes mais utilizados em concurso público? Testes para concurso público indicados para avaliação da inteligência são teste não verbal de inteligência, teste de inteligência, teste não verbal de inteligência. Então, aqui são exemplos de concursos, tá? De testes que são muito utilizados para avaliação de inteligência, e aí, nesse caso, falando especificamente deste construto, dentro do contexto de concurso, tá? E aí, claro, lá, quando você estiver estruturando o processo seletivo para o edital, elaborando o edital, você vai definir o que eu quero avaliar, né, dentro com a aplicação desse teste. Dependendo do cargo, eu quero avaliar a inteligência, ou então, eu quero avaliar a atenção, eu quero avaliar a memória. E aí você vai selecionar os testes validados, né, e considerados favoráveis pelo nosso conselho. Os testes para concurso indicados para avaliação da atenção. Teste de atenção concentrada, né, eu apliquei com vocês. Bateria psicológica para avaliação da atenção. Atenção dividida e sustentada. Bateria geral de funções mentais. Teste de atenção difusa. Bateria geral de funções mentais e teste de atenção concentrada. Eu acho que foi o AC que eu apliquei com vocês. Então, também, se
o cargo, né, o perfil profissiográfico para aquele cargo, ele vai requerer ali uma habilidade, né, para atenção concentrada, eu já sei que tipo de teste eu posso aplicar. Os testes para concurso público indicados para avaliação da memória, aí eu posso colocar, né, os mais utilizados, teste pictórico de memória, bateria geral de funções mentais, teste de memória de reconhecimento. Eu acho que eu mostrei para vocês esse, eu não lembro, que tinham figuras de pessoas, lembra? Eu acho que... Tinha a figura da pessoa, aí, se não me engano, é esposa de quem, ou marido de quem. Isso, exatamente. Com que, algo assim. Isso, exatamente. E o teste para concurso público é como vocês viram, né? Dependendo se é para segurança, porteiro, é muito importante que a pessoa tenha memória para reconhecer ali, né? Porque senão, imagina, a gente, por exemplo, eu moro num condomínio fechado. Então, imagina se todo dia a gente tem 400 lotes. Então, imagina se todo dia o segurança tivesse, como é mesmo o seu nome, qual é seu lote? Qual é mesmo o seu nome, qual é seu lote? Então, ia ser, né, muito exaustivo e muito trabalhoso isso aí. Então, por isso que eles acabam decorando, né, memorizando aí a fisionomia das pessoas e até mesmo a localização. Os testes para concurso público indicados para avaliação da personalidade. Palográfico, Conray, não conheço, esse inventário de personalidade neo-revisado, inventário de 5 fatores neo-revisado. Além dos testes para concurso mencionados anteriormente, pode-se ainda destacar o uso da escala de avaliação da impulsividade, formas A e B, e o teste de inventário de expressão de raiva como estado e traço, né, que é muito utilizado também, né? Alguma dúvida, gente, com relação à aplicação dos testes, a esses testes? Não. Não? Muito bem. Eu quis trazer para vocês aqui uma informação recente, que até quando a gente fez visita até na Ethos com vocês, tinha uma limitação muito grande com relação à aplicação à distância, né, online de testes psicológicos. Claro que a questão da pandemia forçou mesmo as empresas que trabalham com a estruturação desses testes a publicar, né, e a dar publicidade a versões online. Então, eu quis até trazer para vocês aqui. Então, hoje a gente já tem um leque muito grande, né, de informações, já de orientações normativas para subsidiar a avaliação e aplicação de testes de forma remota. Então, orientação sobre o uso de testes psicológicos informatizados, computadorizados e ou de aplicação remota online. Então, hoje a gente já tem. Opção para verificar o status de um teste específico. Então, você vai entrar lá no SATEPS e clicar, né, em versões lá, em ferramentas que poderão ser utilizadas, né, pelo psicólogo. E agora a gente também tem lá no SATEPS os testes que estão disponíveis também para serem administrados, aplicados de forma online, remota, né? Então, hoje a gente já tem um leque maior, então quem quiser lá depois ver os que já estão disponíveis de forma online para serem aplicados de forma remota. E aí a parte também, uma parte muito importante dessa aplicação, gente, não é só a questão de disponibilizar o teste de forma remota, mas também todo o seu resultado ser, né, computado de forma automatizada também. Muitos já eram assim, mesmo que a aplicação fosse física, você já tinha um software onde você alimentava, e aí você tinha o resultado ali, por exemplo, tá? Então, aqui falando especificamente sobre a aplicação desses testes, né, realizados, mediados pela tecnologia da informação e da comunicação. Então, uso de testes psicológicos em serviços realizados por meio de tecnologias de informação e da comunicação. Então, a gente tem isso, claro, foi recente, onde a gente já teve a introdução da tecnologia para mediar algumas das nossas ações, né? Hoje a gente pode também, claro, forçado pela pandemia, né, a gente viu atendimento online e também aplicação de teste. Orientação para psicólogos quanto à utilização de testes psicológicos em serviços realizados por meio de tecnologias de informação e da comunicação. Então, aqui é uma resolução específica, tá? Uma nota técnica para orientação da nossa atuação, tá?
Então, o Conselho Federal de Psicologia, né, enfatiza que os processos de avaliação psicológica devem ser realizados em consonância com a nossa resolução, né, que é aquela que eu apresentei também no contexto de concurso, mas a gente tem uma geral também que fala sobre o processo de avaliação psicológica em si. Regulamentou a realização de serviços psicológicos por meio de tecnologias de informação e da comunicação. Contudo, para os processos de avaliação psicológica, ainda é necessário que se garanta o preconizado na resolução, né? Então, lá vai descrever todo como deve ser estruturado, quais são as regras que devem ser seguidas para avaliação psicológica, questão de sigilo, né, das informações, questão também da utilização de instrumentos que sejam validados e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia para subsidiar o processo avaliativo. Então, conforme a resolução, são autorizados a prestação de serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos da informação e da comunicação, desde que não firam as disposições do Código de Ética e da resolução. Enfatiza que os testes psicológicos devem ter parecer favorável no SATEPS, com padronização e normatização específica para tal finalidade. A esse respeito, destaca-se que existem testes que podem ser administrados no formato lápis e papel, e testes que podem ser administrados de forma informatizada, ou seja, por meio de computador. No entanto, deve ser destacado que o formato de aplicação informatizada, mediada por computador, não se equivale à aplicação online, ou seja, de acesso remoto ou à distância. Cabe ao psicólogo análise e estudo do manual do teste psicológico aprovado no SATEPS para identificar a forma de aplicação recomendada para o mesmo. Ao utilizar testes aprovados no SATEPS para aplicação informatizada, mediada por computador e de forma remota online, cabe ao psicólogo a responsabilidade de todo o processo de avaliação psicológica e a garantia das condições adequadas de aplicação e respostas escolhidas no processo de avaliação psicológica de acordo com a resolução e código de ética. Eu quis trazer aqui para vocês, que eu reforcei desde o início, né, o que normalmente aparece nos editais, que aí mostram, de fato, dão clareza ao processo de avaliação psicológica. Então, aqui é um edital que está aberto, inclusive esses que eu vou mostrar estão todos abertos, são recentes. Etapas do processo seletivo, Exército, 11ª Região Militar. Então, aqui eu tenho as etapas que estão previstas no edital, tá? Então, inscrição presencial, entrevista, por meio também daquela comissão de seleção especial, tá? Inspeção de saúde e depois seleção complementar, que o objetivo é verificar a ocorrência de alterações ocorridas com o convocado nos aspectos médico, físico, psicológico e moral, bem como iniciar as medidas administrativas realizadas relativas à incorporação. Então, vocês estão vendo que já vem descrito no edital, já há uma previsão no edital de avaliação, por exemplo, de aspectos psicológicos. Aqui nesse edital também, para o concurso da aeronáutica, então você vê aqui que já tem exame de aptidão psicológica, como também uma etapa do processo de concurso público, então, ó, como disse para vocês, é recente. Então, aqui, os candidatos responderão nessa etapa a prova escrita e aqui também exame de aptidão psicológica e de condicionamento físico. O exame de aptidão psicológica terá como meta aferir as condições comportamentais e de personalidade. Então, lembra que a resolução lá a respeito de avaliação psicológica no contexto de concurso público já dizia, olha, tem que estar previsto em edital e, mais do que isso, tem que especificar o construto que será avaliado por meio da avaliação psicológica, tá? Mas vocês estão vendo aqui que o edital prevê que o exame que será aplicado, né, a avaliação que será reaplicada é para aferir condições comportamentais e de personalidade, mas não diz qual é o instrumento, qual é o teste que será aplicado. Concurso Exército, né, então aqui também a gente vai ter uma especificidade também dizendo que tem como etapa a previsão também de avaliação psicológica, tá? Então, olha aqui, concurso Exército, avaliação psicológica. Esta etapa tem como objetivo verificar as capacidades mentais do participante. Portanto, uma equipe especializada na área será responsável pela avaliação psicológica e averiguará se o participante está apto ou não a prosseguir no certame.
Segundo edital, o exame levará em consideração a parte intelectiva, habilidades mentais gerais e a personalógica, verificação das características de personalidade e motivacionais do candidato. Então, vocês estão vendo aqui que já deixa claro também no que consiste o exame de aptidão física e avaliação psicológica, tá? Gente, ficou claro como é que a gente pode utilizar dentro de um concurso dentro de uma execução de um concurso público, como a gente, quanto psicólogo organizacional, pode atuar, que tipo de ferramentas a gente pode aplicar, né, em que contexto a gente poderia aplicar, ficou claro que eu quis apresentar para vocês, e como é que aparece também lá, que tipo de construto aparece no edital, e é a partir dali que você vai definir. Claro, no momento que você já publicou o edital, você já tem, claro, uma previsão do que será aplicado, né? Até porque você vai ter que ter lá a bateria toda do teste, né? Ficha de avaliação ali, de resposta para todo mundo, né? De forma original, então tem todo um planejamento anterior. Mas vocês viram lá que não aparece qual teste será aplicado, apenas o construto que será avaliado. Diga, Renan. Posso fazer uma contribuição aqui, professor? Claro, por favor. Eu participei de uma seleção, de uma etapa de teste psicológico no início desse mês, para um concurso. Daí, lá no edital estava isso, né? Que eles iam julgar comando, iniciativa, maturidade, estabilidade emocional. Não diziam de que forma eles iam avaliar isso, mas diziam quais eram os construtos e o que significavam esses construtos, né? Uhum. Daí, essa etapa foi assim. Eu participei de alguns testes psicológicos durante uma tarde inteira. Eu fiz um teste de raciocínio lógico com figuras geométricas. Eu não consegui lembrar o nome do teste, eu não gravei isso, foi porque eu não gravei o teste. Depois eu fiz o IFP, o Inventário Fatorial de Personalidade. Uhum. Eu fiz uma etapa da bateria TSP, uma etapa de memória. Tinha nomes, tinha o nome das pessoas e os rostos delas apenas. O que a gente fez em sala tinha profissão, tinha cidade. Esse era mais simples. Eu fiz o palográfico. Nossa, vários? Foi. E o teste de atenção concentrada. Tudo numa tarde. Aquele das setinhas, assim, são 3 setas que a gente tem que caçar elas. Aí, além disso, a gente preencheu um formulário e no dia seguinte a gente foi para uma entrevista baseada nesse formulário, né? Que fazia algumas perguntas, tipo, se a gente tem medo de morrer, quais são as nossas maiores qualidades, os nossos defeitos, o que a gente tem que melhorar. Foi basicamente isso que foi feito lá. Qual era o cargo, Renan? Foi para PM, professor. Para PM. Para a polícia, é impressionante, eles usam muito mesmo, mas são muitos, né, num dia só. Eu até estranhei, eu vi ela com um monte de saco, assim, né, eu imaginei que eram cada um para um teste, ela tinha uns 6, 7 sacos na mesa dela, eu falei, eu imagino que sejam vários testes, mas vai ter algum intervalo para a gente fazer isso? Aí ela falou, não, vai ser um atrás do outro. Aí, imagina você fazer o último de atenção concentrada, você já está cansado ali. Foi o que eu fiquei preocupado, assim. O último foi de memória, eu acho que eu fui ruim porque eu já estava cansado. Tipo, eu tinha chegado lá 1 da tarde e o de memória já foi, tipo, 5:30 da tarde. Meu Deus do céu. Brenda, muito obrigada, Renan, por compartilhar e reforçar o que a gente estava conversando. O psicólogo também participa da elaboração do edital? Sim, Brenda, até para definir, né, que tipo de construto será avaliado, que tipo de testes serão aplicados, com certeza, viu? A gente até está previsto na nossa própria resolução. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta a mais? Vocês viram que ali tem é muito diversificado, né? Essa mesma bateria aí que o Renan participou, você também pode prever a avaliação de vários construtos, né? Não é só um construto que você vai avaliar dentro do processo. E aí isso vai depender do cargo. Se é um cargo com menos responsabilidade, no caso de policial, gente, como trabalha com arma, trabalha com situações perigosas, com exposição, às vezes, sim, questão do risco de morte, né? Então, tem todo um contexto mesmo que tem que ser avaliado.
o que não impede muita coisa também, né, gente, da gente às vezes ter um perfil de policial muito inadequado, né, mas claro, a gente não tem uma bola de cristal também, a gente usa tudo que a gente tem em mãos, né, como o Renan mesmo disse, uma bateria lá de testes de vários tipos, para avaliação de vários construtos, mas ainda assim, né, isso é tudo para respaldar um processo avaliativo. Mas eu acho que nesse contexto aí, fazer tudo um atrás do outro, realmente, dependendo da ordem aí, como o Renan falou, de memória lá para trás, de concentração, você está cansado, né, gente? Porque exige muito. Vocês lembram quando a gente aplicou em sala de aula? A gente fica, mesmo que a gente saiba que é um teste ali, né, uma simulação, ainda assim você fica, né, numa tensão ali para ver como é que você vai se sair, né? Afinal de contas, é um teste psicológico, a gente acaba exigindo, né? Meu Deus, como será o nosso desempenho? Uma vez, eu não sei se tu estavas, Tereza, eu estava com o Tiago, e aí ele estava com uma turma de instrumentos, aí eu fui lá para participar da aplicação de um teste, assim, mas foi esse final de semestre, eu estava morta, o meu desempenho foi péssimo, ele disse, nossa, o que aconteceu? Aí eu falei, meu Deus, é final de semestre, eu estou cansada, eu não consigo nem raciocinar, então meu desempenho foi péssimo, e aí, por isso que eu questionei também, coitado Renan, você acaba sim, que pode gerar um desempenho insatisfatório, uma avaliação, por exemplo, de INAPT, imagina, você se dedicou, você se esforçou, e aí uma má gestão aí desse processo avaliativo também tem que ser levada em consideração, né? Porque senão pode, de fato, gerar um desempenho ruim para os candidatos. Mas eu quis trazer para vocês, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de visualizar ainda, de relembrar esses testes ou não, gente? Vocês gostariam de relembrar alguns desses testes para ver aí o que avalia, como é que avalia, alguém gostaria ou não, tá? Porque a gente viu isso nas nossas disciplinas, né? De instrumentos. Alguém gostaria de ver o teste, assim, alguns desses testes que são aplicados ou não, gente? Vocês acham que é uma... Elisama, você teve instrumento? Já teve, né? Já deu instrumento de avaliação e gestão. Já, né? Então, eu posso trazer rapidinho na próxima aula, só para mostrar para vocês alguns desses testes que são muito utilizados em concurso público e que aí a gente tem até o próprio exemplo do Renan, mas que a gente está falando em concurso público, mas extrapola muito, né, em processos seletivos de maneira global, tá, gente? Mais do ponto de vista de testes e avaliações psicológicas, mas a gente tem uma gama de avaliações que não são restritas a psicólogos, mas que são totalmente favoráveis a serem utilizados num processo avaliativo. A gente mesmo, quando a gente faz tanto lá a seleção para secretária, quanto a seleção para estágio, a gente não usa teste, mas a gente faz várias avaliações para avaliar de fato, né, de forma redundante, as competências que a gente acha que são essenciais para o perfil, né, para serem apresentados pelos nossos candidatos. Então, você vai estruturar da melhor maneira possível, né, esse processo seletivo, para que você tenha os candidatos mais próximos do perfil que você gostaria de selecionar. Beleza? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Podem ficar à vontade. Eu gostaria de falar só que nesse período de recuperação eu tive muito tempo para procurar coisas para me distrair. E uma das coisas foi a rede social. Tem um grupo em específico, o nome é Fanfics Corporativas, que cita vários tipos de processo seletivo que são feitos de forma inadequada. Então, como a senhora falou, eles dão mais espaço para o subjetivo do que para o objetivo. E acaba prejudicando toda a visualização das pessoas quanto à área de RH ou de gestão de pessoas. As pessoas, então, não têm um preconceito, elas já têm um conceito formado sobre esses mal profissionais que colocam perguntas daquele tipo de qual remédio você seria, ou coisas assim, que acabam mais prejudicando do que auxiliando. Esses testes psicológicos, assim como qualquer processo que seja pelo menos baseado em competências, dá mais segurança não só para as pessoas que participam, mas principalmente para nós, profissionais. É só isso. E se vocês quiserem rir bastante, podem lá acessar esse grupo, porque tem ótimos conteúdos. Muito bom, Jair.
Mas é isso, gente. Quanto mais objetivo, então, a seleção que a gente faz por competência, é isso que eu digo, dá uma tranquilidade para a gente depois, que quando o candidato, vocês viram isso acontecendo, quando ele chega, né, Tereza, mais para frente, quando ele vai passando pelas etapas, chega um momento que ele diz, não, tudo bem, eu vou sair porque eu não tenho perfil, não estou preparada. Então, a gente não precisa, gerar uma subjetividade, uma interpretação do comportamento. Não, gente, ele não está apresentando o repertório que é requerido para a vaga. É mais simples, dá mais respaldo para a gente, e acaba que esse processo é muito mais saudável para o próprio candidato, porque ele não fica, meu Deus, por que eu não fui chamado? Ai, mas eu acho que eu fui tão bem. Ai, mas não. A gente, quanto mais objetivo esse processo avaliativo, mais o candidato chega à conclusão que ele tem ou não mesmo, né, apresentou ou não as competências necessárias para atuar na vaga. Então, por isso que é tão importante, e a gente reforça tanto, uma seleção por competência, que é isso, tira da gente a responsabilidade de uma subjetividade, uma interpretação, não, está ali, né, de forma objetiva, direta, se a pessoa tem ou não, né, apresentou ou não as competências requeridas para o cargo. Beleza? Gente, a gente vai terminar por aqui, tá? Na terça-feira vamos ter dever de casa para trazer, né? Segunda-feira vamos ter o nosso diagnóstico. Eu peço, por favor, não sei para quem eu vou indicar, mas eu gostaria que alguém no domingo, fechando, na segunda, na verdade, de manhã, fechando o nosso diagnóstico, me mandasse a relação o resultado do nosso diagnóstico, para a gente poder ir se organizando, e na terça-feira a gente já vir tanto para trabalhar e falar sobre o nosso processo seletivo, que já vai estar em andamento, né, quanto também já pensar, obrigada, Beatriz, tanto também pensar no planejamento das nossas capacitações. Lembrando que vai voar, gente, vai voar o nosso prazo. Afinal de contas, segunda-feira vai ser 16, né? Então, a gente já vai estar na segunda quinzena de agosto, teremos setembro e praticamente nada de outubro. Então, a gente vai ter que correr para se organizar. Exatamente, está acabando o ano, gente. Então, vai ser, olha, eu quero deixar claro aqui, vai estar gravado, amanhã é meu aniversário, espero que todo mundo mande mensagens calorosas, amorosas para a professora, tá? Então, gente, vamos terminar a aula por aqui. Então, vamos terminar por hoje, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai falar sobre os nossos trabalhos. Tem muita coisa para a gente fazer, tá? Muita coisa bacana de novo para a gente fazer, para a gente fechar o nosso semestre lá em outubro. Mas a gente precisa correr mesmo contra o tempo agora, que está passando muito rápido, tá? Vou deixar lá disponível a aula de hoje, tá? Como informação também adicional de como a gente pode trabalhar exatamente. Passível de menos nota, impacto no conceito, diga-se de passagem, tá? Já ficou? Isso, ai, a Beatriz sempre, 25 anos, minha querida, são seus olhos, tá? Mas você já... 25 com carinha de 18, eu já ganhei meu ano agora, não é nem o meu dia. Então, gente, beijos para todos, tá? A gente se vê terça-feira. E na segunda-feira, Beatriz, eu vou esperar a sua mensagem com relação ao nosso diagnóstico, tá? Para a gente já começar. E eu já vou entrar em contato com o Delage. Jairo, muito bom ver você aqui, meu querido, hoje, viu? Ficamos muito, muito nervosos quando a gente soube do ocorrido. Então, quando você mandou mensagem hoje dizendo que ia voltar, eu falei, meu Deus, né? Então, a gente estava muito, muito tenso mesmo. Então, muito bom ter você de volta. E já, né, quase 100% recuperado, já que já vai começar a trabalhar, voltar para as aulas, então tá tudo bem. Então, assim, gente... 100% vai demorar uns 2 meses, mas tô 50%, tô quase. Nossa, mas Jairo, pelo perigo, isso aí, meu querido, 100% já. Todos nós estamos muito preocupados, muito. Coisa pouca. Meu Deus. E no dia anterior, eu falando com o Jairo, no outro dia eu recebo uma mensagem da Leandra, eu falei, Leandra, não faz sentido, ontem eu estava quase em reunião com o Jairo, minha Nossa Senhora. Mas foi tenso, mas que bom que você está bem, tá? Estamos muito felizes por você. E muito obrigado a todos os colegas pelas orações, pela torcida. Foi e é muito importante para mim, muito obrigado. Meu Deus.
Que bom. Gente, beijos para todos. Se cuidem, tá? A gente se vê de novo terça-feira, tá? Beijo. Tereza, você me ajuda, né, na divulgação para a gente já soltar a partir de segunda-feira. Beijos para todos. A gente se vê terça-feira. Boa tarde, gente. Boa Beijo. tarde. Feliz pré-aniversário, Camila. Já vai se garantir hoje. Memória terrível aqui. Boa, aqui. Possivelmente também vou esquecer, professora, mas parabéns desde já. Beijo, obrigada, tá, gente? Tchau.